Bom dia. Para aqueles que eu já tive a alegria de encontrar no primeiro encontro nosso, um oi caloroso, bom revê-los. Só relembrando, meu nome é Cris Takata, eu faço parte da atual diretoria da Associação dos Membros Filiados, a AMF, e desde o início da nossa gestão, em março desse ano, nós sabíamos que era preciso que a nossa gestão buscasse ações concretas para que a gente possa promover, contribuir, na verdade, para a promoção de um diálogo sobre o racismo. É nesse desejo que a gente planejou esse ciclo de estudos, feito de 4 encontros, o primeiro deles com o Dr. Renato Nogueira, e agora a gente dá sequência com o professor Kwame Yonatan. Só para vocês se localizarem, a gente vai contar hoje diretamente com a ajuda da Lara, coordenadora desse ciclo de estudos ao lado da Maria José, e também com a ajuda da Denise, todas as três também membros da atual diretoria da AMF. Assim como a gente buscou fazer no primeiro encontro, a ideia é que, após a exposição do Kwame, a gente possa conversar mesmo, trocar ideias. É tão importante quanto ouvir o Kwame, é também ouvir cada um de vocês que está aqui. Então, para que vocês possam fazer essa participação, a Lara e a Denise também vão auxiliar aí na chamada dos nomes. A Lara vai explicar melhor como que ela vai coordenar a participação de todos, mas eu incentivo vocês fortemente a tomarem a palavra e contarem das perspectivas de vocês a partir do que o Kwame nos trouxer. Então, vamos aprender e trocar bastante aqui, que seja um final de manhã de sábado proveitoso para todo mundo. Lara? Bom dia, gente. Bom dia, Kwame, Cris, Mari, todo mundo. Eu sou a Lara e, junto com a Mari, nós organizamos esse ciclo, representando a AMF. E hoje nós vamos receber o Kwame Yonatan, né, o primeiro psicanalista. O Dr. Renato, ele é filósofo, então hoje a gente está mais nesse campo da psicanálise. Então, acho que muito importante para a gente, né, que não tem às vezes a oportunidade na nossa própria formação de pensar sobre isso. E então hoje o segundo seminário, né, do nosso ciclo, Racismo e Psicanálise, compreendendo as raízes e transformando a realidade. E o seminário do Kwame chama Relações Raciais, uma questão de psicanálise. E antes a gente vai passar um vídeo, novamente, um vídeo em apoio ao nosso ciclo, do Abel Feinstein, que ele é presidente do Comitê de Preconceito, Discriminações e Racismo, da IPA, né? A IPA é a Associação Internacional de Psicanálise, então um apoio muito importante para a gente. E vou pedir para a Dê colocar para todo mundo, vai ter legenda para a gente poder compreender melhor a fala dele. Estão visualizando? Sim. Sim? Então vamos lá, vou soltar o vídeo. Queridos amigos y colegas de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de San Pablo, estimados colegas, soy Abel Feinstein, miembro titular y expresidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA y de FEPALA. Como chair del nuevo comité de la IPA sobre prejuicios, discriminación y racismo, parte de la directoría IPA en la comunidad y en el mundo, los saludo y les agradezco la invitación a pronunciar estas palabras en el deseo de manifestarles nuestro apoyo a esta importantísima iniciativa. Les traigo el saludo de Mira Erlich Ginor, de Tel Aviv, que preside la directoría IPA en la comunidad y en el mundo, y de mis colegas, miembros del comité, Paula Kleiger, de New York, Rosin Pederberg, de Londres, Johnny Sullivan, de Sydney, y Raya Sonana, de San Paulo. Considerando que hay una presencia más o menos consciente de prejuicios, discriminación y racismo en cada uno de nosotros,
y una frecuente negación de su existencia en nuestras prácticas, en nuestras sociedades y en general en nuestras culturas, se nos ha encomendado no solo el estudio psicoanalítico del tema, sino también desarrollar acciones tendientes a crear conciencia y evitar el sufrimiento que conllevan. Es por esto que los felicitamos por este curso sobre el racismo, ya que siendo los institutos de formación la base para formar futuras generaciones de analistas y por consiguiente para el futuro del psicoanálisis, es esencial que la formación que imparte incluya una agenda que involucre la sociedad y la cultura en la que el psicoanálisis nace y se practica. En América Latina en particular, el racismo es un mal mayor. Estudiar sus causas y las consecuencias de las enormes heridas que deja en nuestras sociedades es la única forma de trabajar por los cambios que cada vez son más urgentes. A la espera que más iniciativas como esta tengan lugar en América Latina y en el mundo, y que podamos trabajar juntos para sensibilizar a un número cada vez mayor de psicoanalistas y a la comunidad en general sobre estos temas, aprovechamos esta oportunidad para saludarlos afectuosamente. Muchas gracias. Obrigada, Dê. Bom, antes de eu começar a apresentar o Kwame, eu queria pedir para todo mundo desligar os microfones. No final da fala do Kwame, e antes talvez dele terminar, quem já tiver uma pergunta, ou manda digitado no chat, ou pode levantar a mãozinha aqui que está embaixo Aula em de reuniões. engraçadíssima mês passado. Tem o microfone aberto, né? Isso. Eu vou. Pronto. Obrigada, Dê. Então, vou falar de novo, né? Quem tiver alguma pergunta, vai mandando no chat digitado e depois a gente vai ler para o Kwame ou levantar as mãozinhas que tá ali em reações. E aí, ao final, a gente faz essa chamada aí por ordem. Tá? Primeiro, vou então apresentar o Kwame. Ele é psicanalista e doutor pela PUC São Paulo, atua como supervisor e é professor no Instituto Gerard, poeta e escritor, possui 4 livros publicados: Transverso, Nasce um Desejo, Feliz para Sempre, Por um Fio, uma escuta das diásporas pulsionais. E em 2018 ele ganhou o prêmio Jonathan Salatiel, promovido pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. O Kwame tem experiência profissional em políticas públicas, sendo supervisor institucional de profissionais do SUS e SUAS, e atualmente também compõe o coletivo Margens Clínicas, grupo de psicanalistas e psicólogos que atuam no enfrentamento à violência de Estado. É um dos articuladores desse projeto, do projeto Aquilombamento nas Margens. Ele é capoeirista também, do grupo Angoleiros do Sertão, e ele é pai da Kalihi, Harumi e da Yomaru. Bem-vindo, Kwame. Obrigado, Lara. Bom dia a todos. Obrigado a todos da associação. Agradeço a Maria José, que inicialmente fez o contato. Quero começar dizendo que é muito gratificante, bastante esperançoso ouvir membros da IPA trazendo essa mensagem. E dar perspectivas, dar notícias, né, de que algumas movimentações têm acontecido importantes. Né? Esse ano eu estive não, né? Não presencialmente, mas virtualmente eu participei do congresso da IPA com um painel, que foi o primeiro painel, vergonhosamente, né? Acho que era qual edição que era? 58. Foi o primeiro painel que discutiu racismo na história da IPA. Sei lá quantos, desde a época do Fórum. E não tem algo bom, mas tem algo muito ruim, né?
dimensão. Foi um painel bem interessante, composto por pessoas dos Estados Unidos, uma psiquiatra negra dos Estados Unidos, um psicanalista do Chile, outro de Porto Rico, eu do Brasil, que a gente foi falar sobre os efeitos do regime da escravidão no Ocidente, na América Latina, nos Estados Unidos. E esse pioneirismo, né, de fato, tem que ser escutado na sua ambiguidade. Bom, por que tanto tempo? Por que tanto tempo, né, demorou-se para a psicanálise se debruçar sobre isso? Então, eu pensei no título da minha fala, que é Interrogações sobre invisibilidades, os invisíveis, invisibilizações e o invisível. Eu tenho pensado, tenho pesquisado há alguns anos, né, algo na linha entre o desejo na psicanálise e o campo da colonialidade. Minha pesquisa de doutorado, resumidamente, foi sobre isso, né? É uma continuidade de Fanon, Franz Fanon, né, autor norte-americano. Opa! Pele negra, máscara branca, que já há muitas décadas atrás vem se debruçando sobre como a dimensão colonial não é só uma dimensão que nos afeta materialmente, mas também subjetivamente, no que toca ao campo do desejo. Nesse sentido, entendo que é uma pesquisa sobre ética, antes de tudo. O que vai ser dito aqui é sobre a dimensão ética da psicanálise. Logo, clínica. Em que medida as teorias que construímos, o pensamento psicanalítico está à altura do que acontece no consultório. Como nós conseguimos pensar o desenvolvimento de uma criança negra que cresce na rua, sem ser por uma via que anos foi usada de famílias desestruturadas, da ideia de família desestruturada. Como nós, psicanalistas, conseguimos pensar a escuta de mães que perderam um filho pelas mãos da polícia. Como escutar esses lutos? Essas questões, elas trazem uma dimensão para a clínica muito diferente da literatura que vem sendo trabalhada. Que quem trabalha na política pública é o dia a dia. Pessoas que trabalham na ponta, na assistência social, que trabalham na saúde mental, lidam cotidianamente com questões dessa ordem. Não significa que escutam, mas como parte grande da minha trajetória foi dentro das políticas públicas,
minha clínica também foi forjada a partir desse trabalho. São posições muito diferentes, mas que não tinham como não interrogar sobre algumas invisibilidades que nos acometem. Podem ser invisíveis, mas não deixam de nos afetar. O que eu quero dizer com isso? Quem vive em São Paulo, mora em São Paulo, capital, rapidamente aprende a invisibilizar algumas coisas, a não ver, a não escutar a miséria. Porque se escuta, vê, precisa se interrogar sobre o seu lugar. De como é possível tamanha desigualdade? Como é possível dizer de uma democracia se eu que estou no centro, andar 9 quilômetros para a periferia, escuto uma realidade cotidiana de violência colonial. Então existiria um apartheid, talvez. Existiria um lugar em que poderia se desfrutar de alguma democracia, de alguma garantia de direitos, e passando da ponte para lá, como diz os Racionais, não se tenha muitas notícias do que se está se falando exatamente, né? E eu pensei em 3 cenas aqui, para a gente começar. Você pode colocar, por favor, Dudu? Pensei em 3 cenas para a gente compreender. Pode passar para o próximo. Essa é uma notícia que ganhou repercussão esse ano, que várias denúncias sobre pessoas vivendo em situação análoga à escravidão vieram à tona. Achei essa algo bastante interessante para a gente compreender essa dimensão colonial do campo subjetivo. Um desembargador que chegou a ganhar quase 500 mil escravizava uma mulher negra, surda, por mais de 20 anos. Mais de 20 anos. O caso ganhou repercussão e teve um desdobramento, por enquanto, bastante curioso, por assim dizer. Pode pôr o próximo? Pode passar, por favor? Dois desdobramentos, na verdade. Um, de que a moça escravizada por mais de 20 anos, que não tinha, uma mulher negra, que não tinha notícias da sua família, e que a família não tinha notícias dela, decidiu retornar à casa do desembargador. E mais, foi autorizada pelo ministro André Mendonça, que, curiosamente, na votação do marco temporal, acho que todo mundo sabe que é o marco temporal, votou a favor
sobre um dos argumentos utilizados é de que as terras indígenas, o que garantia aos fazendeiros direito às terras indígenas era um direito à conquista. Esse mesmo ministro autorizou, dizendo que não havia impedimentos. Após 20 anos de escravidão, por que haveria impedimentos de autorizar o retorno que já é uma senhora, com mais de 50 anos hoje, à casa do desembargador, que não pagava salário, não pagava aposentadoria, não, a moça não era letrada em libras, pois eles diziam que ela não tinha interesse. Para compreender, eu trago essa primeira cena, porque para compreender a dimensão dessa cena, é preciso se compreender o que é o colonialismo e a sua atuação no invisível. A dimensão colonial, ela é uma dimensão. Quando a gente fala de colonialismo, a gente está dizendo de uma forma de exploração concreta, de uma exploração que visa lucro. Então, a gente está falando também de um sistema econômico que utiliza o racismo como ferramenta de dominação, e a gente vai ver sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, não se sustenta sem a expropriação vital. Não se sustenta sem processos de subjetivação. O que eu quero dizer com isso? Existe uma dimensão que é do racismo estrutural, de uma desigualdade que pode ser observada em qualquer estatística que vocês desejarem. Saúde, educação, quantos alunos a escola de psicanálise tem, quantos professores negros a escola de psicanálise tem, quantos, enfim. Qualquer dimensão que a gente queira pegar da estatística, a gente vai encontrar essa dimensão do racismo estrutural visualizada de forma concreta. No entanto, existiria uma dimensão estruturante, que, em outras palavras, é como nos constituímos nessa realidade. Pode passar para o próximo, por gentileza. Eu gosto muito dessa definição de racismo, que é uma definição de uma entrevista do Carlos Moore com a Eliane Brum. Eu acho que é a definição mais completa que eu já encontrei. Porque ele vai trazendo dimensões concisas, coerentes com as camadas do que se fala quando se fala de racismo. Ele diz assim: o racismo não é uma simples tecedura de preconceitos aberrantes. Ou seja, racismo e preconceito são coisas diferentes. E não se trata apenas de uma somatória, né, de racismos, de preconceitos que constituiriam o racismo. E nem uma confabulação ideológica descartável. Ele não se limita a uma dimensão da linguagem, a uma dimensão simbólica, a uma dimensão não é só uma questão simbólica, é uma dimensão concreta. Isso não pode se perder de vista quando se fala de antirracismo. Quando se fala de antirracismo, a gente tem que saber que a gente está falando de uma dimensão concreta da existência das pessoas que nos afetam. Tampouco uma realidade oportunista surgida há pouco. Então, eu tenho escutado com alguma frequência, e não sem incômodo,
de que esse assunto ele é algo recente, coisa que me causa, eu nem sou tão velho, mas dizer que a discussão do racismo é algo recente é um insulto a Sueli Carneiro, é um insulto ao Hélio Santos, é insulto a Abdias, é insulto a Lélia Gonzalez, os que vieram antes. O movimento negro tem, no mínimo, mais de 60 anos. Dizer que esse é um assunto da moda já diz da dimensão da alienação que temos sobre isso. E muito menos uma doença. Esse é um aspecto interessante do que ele traz, porque vocês já devem ter percebido que o campo da saúde mental tem virado um balaio, por assim dizer, de quando aparece uma denúncia de racismo. O que eu quero dizer com isso? A gente vê na mídia, nas mídias, denúncias de racismo que são justificadas judicialmente por uma questão de pessoa é uma doente mental. A pessoa sofre de algum transtorno mental. Isso é algo bastante grave por várias dimensões das subjetivas, estruturais, enfim. Mas principalmente por uma compreensão de que seria algo avesso ao sistema que vivemos, algo anormal ao nosso intercâmbio social, de que não teria a ver com o funcionamento da nossa sociedade, que é um equívoco. O racismo, ele compõe os conflitos sociais, de forma a dar um véu de realidade a situações que não são naturais. Naturaliza-se. O racismo ele serve para naturalizar desigualdades abissais na nossa sociedade, no Brasil especialmente, né? De maneira a parecer que há algo pacificado. Isso é muito interessante porque recentemente eu tenho visto bastante esperança, vou usar de novo esse esperançar do Paulo Freire, instituições psicanalíticas se posicionando diante do conflito entre Israel e Hamas. O que dá esperanças que eles se posicionem diante dos conflitos aqui também. Do genocídio negro, por exemplo, que nos assola há muitos, muitos, e mata em igual quantidade. No entanto, não deixa de nos interrogar de novo, né? O que afeta as instituições psicanalíticas a ponto de se posicionarem? Por que o silêncio? E silêncio, para nós na psicanálise, é multifacetado, né? Principalmente porque há uma dimensão de silenciamento, de apagamento, de invisibilização dos conflitos daqui, que nos concernem aqui. Não que estejamos distantes de lá, mas porque é uma indiferença diante
dos conflitos raciais que nos tocam cotidianamente. Continuando aqui. Se trata de uma estrutura de origem histórica. Então, tem uma história. Uma história que remonta a 500 anos de resistência, desde Palmares, que, aliás, durou 100 anos nessa história, que desempenha funções benéficas para um grupo. Opa, algo aqui que nos interessa. Há privilégios, de uma certa perspectiva. Há ganhos. Há lucro para um grupo. Começamos a entender aqui o que é branquitude. E a gente vai adensar isso mais à frente. Que por meio dele constrói e mantém o poder hegemônico com relação ao restante da sociedade. E isso é muito interessante porque, frequentemente, quando se faz essa discussão dentro da psicanálise, surge-se uma denúncia de identitarismo, de que estamos fazendo uma discussão identitária. E eu começo a sala sempre falando, estamos fazendo uma discussão sobre ética. E que nos leva à questão de por que o identitarismo nunca é branco. É só negro e indígena. Quando a gente vai discutir identitarismo, são desses grupos. Ou pior, quando a gente vai falar de relações raciais, acha que a gente vai falar sobre os negros e indígenas, e não sobre pessoas brancas. Como se fosse uma questão nossa. Não, não é. É uma questão relacional. Por quê? Ele continua. Esse grupo instrumentaliza o racismo através das instituições e organiza por meio do imaginário social. Então, há uma fantasia colonial que, na nossa pesquisa, a gente foi entendendo que está calcada no quê? No mito da democracia racial. Na ideia de uma harmonia, de uma pacificação entre o negro, o indígena, o branco, o amarelo, que nunca houve essa pacificação. Há um véu muito bem construído, um imaginário muito bem reforçado, no entanto, uma realidade brutal para indígenas e população negra. Uma teia de práticas de exclusão. Uma teia, uma sistemática. Desse modo, preserva e amplia os privilégios sociais. Poder político e a supremacia total, adquiridos historicamente e transferidos de geração a geração. Frequentemente, atualmente, há uma discussão muito interessante sobre quem são as famílias que enriqueceram com o regime escravocrata. Há uma pesquisa histórica sobre isso, que pode virar reparação. A última notícia que eu li sobre essa pesquisa é de que havia um dos maiores acionistas do Banco do Brasil. Isso dá a dimensão de que tivemos o ciclo do café, ciclo do açúcar, ciclo do minério e uma elite que enriqueceu com a escravidão. Não se pode esquecer disso. Uma elite política e econômica. Quem quiser saber mais sobre isso, eu não vou me debruçar muito sobre isso, mas escutem Projeto Quirino. Eu sou um messiânico do podcast Projeto Quirino. Bato de papo em porta, falando, você já escutou de um episódio? Porque traz com fineza, ganhou um prêmio agora, né? Do Vladimir Herzog de jornalismo. Essa história, né? Enfim, pode passar para o próximo. Por favor, Denise.
O Ailton Krenak aqui citou uma frase do Eduardo Viveiros de Castro. O Brasil se especializou na produção da pobreza. A colonialidade é uma máquina de fazer pobre. Essa é uma frase do Eduardo Viveiros de Castro. A colonialidade é uma máquina de fazer miséria. Pode encerrar aqui a apresentação. Isso consegue dar uma dimensão do que está se dizendo quando falamos de colonialismo e de descolonização. Fanon vai dizer em Condenados da Terra, primeiro capítulo, descolonização é sempre um fenômeno violento. Discutir descolonização é sempre um fenômeno violento. Porque necessariamente envolve a invenção de outra humanidade. A gente vai chegar lá. Porque agora eu quero entrar na segunda cena. Passada essa cena do desembargador, na quinta-feira, nós tivemos no Sesc Paulista, uma conversa que vai estar disponível no YouTube em breve, com a poeta, professora, ensaísta Tatiana Nascimento. A Tatiana Nascimento faz uma formação sobre o privilégio branco. E nós a gente convidou para falar sobre isso, entre outras coisas, as pesquisas que ela tem feito, num projeto que a gente chama de Formação Aberta Quilombamento nas Margens. Que é uma formação que a gente já vem fazendo há 3 anos. E que agora estamos presencialmente, né? Uma formação online, que já contou com nomes como o Renato Nogueira, o professor Renato Nogueira, Denise Ferreira da Silva, Isildinha Batista, Rosane Borges, Cida Bento, Liavane Schuckmann, enfim. São 3 anos de formação. Eu vou deixar aqui o link para quem quiser conhecer mais. E agora a gente tem feito toda a última quinta-feira do mês, o próximo vai ser o Davidson, no dia 23 de novembro. A gente tem feito conversas, né, toda a última quinta-feira, e ela contou-nos coisas que eu gostaria de compartilhar aqui, porque eu acho que nos ajuda muito a compreender o que está sendo dito. Ela foi dizendo, né, ela veio de Brasília e ela chegou em São Paulo, que uma vivência cotidiana de São Paulo é os moradores, as pessoas em situação de rua, crianças, idosos, mulheres, homens, enfim. E que no frio, né, as pessoas com cobertor, aquele cobertor fino, cinza, e que ela se interroga muito sobre quais lugares, e essa pergunta nos interessa, quais lugares nós, pessoas pretas e pardas, podemos ocupar além da pobreza, produzida pelo racismo colonial. Quais lugares simbólicos, reais, nós, pessoas
negras podemos ocupar para além da pobreza produzida pelo racismo colonial? Essa pergunta foi se desdobrando numa ideia que ela trouxe de que esses lugares construídos historicamente, que forjam arquiteturas, paisagens sociais, estruturas, dando uma aparência de realidade a isso. Parece realidade. A gente olha e acha aquilo tudo natural, parte da paisagem. E há um componente importante disso, que é a linguagem, que oferece essa realidade. O Silvio Almeida, nesse livro importantíssimo, né, Racismo Estrutural, ele vai dizendo logo no início que esse não é um livro sobre raça, é um livro sobre teoria social. Em seguida, ele diz assim, que a tese central é que toda manifestação de racismo é estrutural. Isso, acho que já pela definição do Carlos Moore, já ficou bem explicado de como as estruturas e o estruturante, a forma como nos constituímos, designam lugares na nossa sociedade. Designam lugares. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para serem respondidas por vocês depois, se quiser falar. Quando raça foi uma questão na vida de vocês? Qual a história da constituição racial, do pensamento sobre a sua dimensão racial na vida de vocês? Teremos aqui 26 respostas diferentes, com certeza. É uma pergunta quase analítica. Qual a história da racialidade? Porém, o racismo colonial designa lugares, eu disse. Né? Muito possivelmente, as pessoas negras aqui dirão, quando eu abri os olhos, ou ainda, nos sonhos, antes de eu abrir os olhos, o racismo já era uma questão. E por que eu digo isso? Fanon tem uma frase no Condenados da Terra bastante terrível sobre isso. Ele diz assim: o colonizado não deixa de ter sonhos de libertação, não deixa de pensar em sonhos de liberdade, nem entre as 9 da noite e as 6 da manhã. Isso é muito curioso, porque a Tatiana Nascimento foi dizendo de uma pesquisa que ela fez, em que ela pediu para as pessoas enviarem por meio das redes sociais, com pessoas negras, né? Contem seus sonhos. Tem vários seguidores lá, não sei quantos. Pediu, fez uma convocação aí quase clínica, né? Contem seus sonhos, né? Para pessoas negras, contem. E recebeu 10. Ela achou que ia receber 100 anos de milhares, né? E recebeu 10 relatos.
Apenas 10 relatos. E achou isso um dado curiosíssimo, em que a pergunta que ela fez é como é possível o racismo colonial interditar que se entre em contato com essa dimensão? Lógico. Falar do sonho, relatar sonhos, é também entrar em contato com uma dimensão da subjetividade que para nós é bastante cara. É entrar em contato com o sofrimento que por vezes se encontram silenciados. E aí começamos a compreender uma ideia de Fanon, lá em Pele Negra e Máscaras Brancas, que é a seguinte: existe uma zona do não ser, uma região extraordinariamente estéril e árida, onde um autêntico ressurgimento pode acontecer. A maioria dos negros, e eu acrescentando os indígenas, não tem acesso a essa verdadeira descida aos infernos. Como diz o professor Davidson Faustino, a zona do não ser é uma zona de contradição. Não se trata do não ser da Sueli Carneiro. Não é essa. É uma ideia que vem do existencialismo, porém dialoga com algumas dimensões importantes dos conceitos psicanalíticos. A zona do não ser é uma zona em que entramos em contato com os conflitos, com as contradições. É algo que eu vou escutando como uma encruzilhada. A zona do não ser é uma encruzilhada, desde onde as escolhas são feitas. E a denúncia presente nessa frase de Fanon, que está em Pele Negra e Máscaras Brancas, e que está reforçada pela pesquisa da Tatiana Nascimento, é de que a raça se interpõe em todas as dimensões da vida das pessoas negras e indígenas. Principalmente no que nos toca na clínica, no ponto de singularização. A raça se interpõe nos processos de singularização. Explico. A Neuza Souza Santos, eu vou aqui apresentando autoras e autores que às vezes as pessoas não têm acesso. É uma psicanalista, Neuza Santos Souza. Importantíssimo para nós. Uma pioneira nos escritos sobre psicanálise e relações raciais. Uma grande inspiração. Não escreveu só sobre relações raciais, ela tem textos sobre psicose, sobre o estrangeiro. Ela trabalhou muitos anos no campo da saúde mental pública, no CAPS, lá no Rio de Janeiro. Daí tem até um CAPS lá com o nome dela. E ela vai dizendo assim que a pedra de toque dessa discussão, ponto nevrálgico dessa discussão, é uma dupla injunção, em que, por um lado, as pessoas negras são impelidas ao alto ódio, odiar as características fenotípicas ligadas ao cabelo, o nariz, a boca, religiões de matriz africana, entre outras manifestações. E, ao mesmo tempo, uma tese bem fanoniana, impelidas a almejarem serem brancas. Fanon diz: o negro deseja ser branco. Por quê? Aí
compreendemos essa discussão sobre desejo. Quando Fanon diz negro deseja ser branco, ele deseja ser tratado como humano. A raça se interpõe como interdição da humanidade. É uma interdição da humanidade, do reconhecimento. Por isso, da discussão hegeliana no final da humanidade. A raça é uma interdição do não. Por isso, essa ideia da zona do não ser. Quando ele diz essa verdadeira descida aos infernos. Os conflitos são todos interpostos pela dimensão racial, que por vezes na clínica, como isso aparece? O sujeito fica paralisado na denúncia. Paralisa na denúncia. Mas há algo muito fino, que aí a Tatiana Nascimento é muito hábil em dizer, de que o racismo colonial nos estrutura para lugares de unicamente falar da dor, da resistência, do sofrimento, da superação, de denunciar. E aí, por isso, da pergunta dela: qual lugares podemos ocupar para além da dor, para além do sofrimento, para além da resistência, para além da superação? Que outros lugares podemos nos dizer pode dizer da alegria? Pode dizer do devaneio? Por isso o nome do projeto dela é Nós Também Sonhamos. Mas sonho, aí tem toda uma ambivalência poética, uma ambiguidade poética importante. Isso é muito importante, essa ideia para nós, para entender relações raciais. De como o racismo paralisa os sujeitos na denúncia. E eu consigo provar isso para vocês muito facilmente. Daqui a pouco mais de uma semana vai começar o mês da paciência negra. E aí existe uma narrativa predominante sobre a dimensão da negritude que só fala da senzala, que só fala da dor, não fala dos quilombos, não fala dos movimentos de negritude. A ponto das pessoas acharem que só tinha movimento de negritude nos Estados Unidos. Mal sabem que os Panteras Negras muito se inspiraram nos movimentos de negritude daqui. Aí as pessoas conhecem a Angela Davis vem para o Brasil e fala, mas você não conhece a Nélia Gonzalez? Dona Nélia Gonzalez. Estudiosa de Lacan, da psicanálise, amiga de M. D. Magno. Então, existe uma injunção sobre como se fala dessa discussão. Um tensionamento de lugares muito presentes na discussão, na clínica, na escuta. Esqueci de dizer, mas tem algo importante, né, nisso. Né? Minha clínica, não por acaso, né, ela majoritariamente, historicamente, foi constituída por mulheres negras. Atendi dezenas. O que me
possibilitou um vislumbre do que seria esse racismo genderizado que Grada Quilomba e Memórias da Plantação nos falam. O que seria a ideia da Spivak de pode a subalterna falar? O que seria a frase famosa de Lélia Gonzalez, racismo e sexismo na cultura brasileira, de o lixo vai falar numa boa. A Lélia Gonzalez ela não estava dizendo que ela é um lixo. Ela, na fina ironia, como diz Rosane Borges, estava dizendo agora eu vou ser escutado. O que, para nós, do lugares de analistas, nos faz interrogar como escutamos na clínica as mulheres negras? Por que nós, analistas negros, recebemos cotidianamente analisando e analisando, dizendo eu vim aqui porque não fui escutado pelo meu analista negro, principalmente no que toca ao racismo. Ele não conseguia acessar essa dimensão. E não sou só eu. É o Emiliano, é o Paulo, é a Priscila, é a Maria Lúcia, é a Isildinha. Aí, se não se atentar aí, há uma denúncia sobre os psicanalistas muito grave. Não há nenhum desejo nosso de que só analistas negros escutem pessoas negras. Não há. Muito pelo contrário. Essas iniciativas que eu aqui me proponho têm a ver com isso. De que analistas brancos consigam acessar, consigam autorizar-se a escutar o que a violência, o racismo como violência. O que os analisandos vão dizendo é que não entendem como violência. Acham que é algo da paisagem, natural. A ponto de até silenciarem, invisibilizarem. Isso traz questões importantes sobre o quanto muitos analistas brancos não sabem que são brancos. Nunca se interrogaram como transferencialmente isso está colocado. Porque estão calcados na fantasia colonial. Acho que as pessoas racializadas sou eu, os indígenas, é uma questão nossa. Só que tal invisibilização produz efeitos na clínica e retorna. E aí eu já entro na terceira cena, talvez, né? Que é uma cena vivida num evento, um festival sobre a população de rua. Eu fui como fazer uma apresentação cultural junto com o meu grupo de capoeira Angola, que aí havia um palco, um morador de ruas cantavam, enfim, estava ali aberto, microfone aberto, falavam poesia, mandavam rimas, enfim. E aí um deles me chamou a atenção. Ele no final dizia assim: nós não somos invisíveis, clamava. Nós não somos invisíveis. Aquilo
chamou atenção que tem algo aí de um processo importante de apagamento das humanidades, ao mesmo tempo que de exaltação do que é o humano. Essa discussão é muito cara. De que quando se diz sobre isso, por que eu estou dizendo da dimensão ética? Está se dizendo sobre essa dimensão de quem são do que é a humanidade, de quem é reservado esse lugar. E aí a gente entra na discussão do pacto narcísico de branquitude. E branquitude e pessoas brancas são coisas diferentes. Branquitude se refere a um acúmulo se refere a uma categoria de acúmulo material e simbólico. Material por quê? Né? Fazer uma pergunta para vocês. Quantos por cento do mundo é branco? Vamos lá. Quantos por cento do mundo é branco? Vou ajudar. A China não é branca. A África não é branca. A América Latina não é branca. Quantos por cento? Ninguém arrisca? (50%, 60%, bem menos. Quantos por cento vocês acham que o mundo é branco? Do mundo é branco? 10%. 10%. Um pouquinho mais. 15. Um pouquinho mais, tá quase lá. Então é 20. Pensaram em chutar 30. Eu chutaria 20. Estaria 20%. 25. 20%. 20% que acumula 80% do PIB mundial. Isso é branquitude, enquanto acúmulo material. É uma categoria de acúmulo material e simbólico. Simbólico porque aí a gente lembra lá de Neuza Santos Souza. Uma injunção aos ideais da branquitude. Aos ideais de beleza, de riqueza, de humanidade. De humanidade. É disso que está se falando. E quando o Fanon vai dizendo da zona do não ser, e do reconhecimento que se encontra interditado, que consequentemente tem efeitos no campo desejante, se fala desse reconhecimento do humano. E de quem, dos lugares históricos, de uma história que foi de desumanização. De desumanização. A ponto das pessoas não conseguirem reconhecer o indígena fora da aldeia. Não conseguem conceber que, mas você não mora em aldeia? Como assim você mora na cidade? Passou um tempo aí, né? Então, tem indígenas aldeados e indígenas não aldeados. Então, essa dimensão do que é branquitude é importantíssimo dentro dessa discussão. Principalmente no que, aí cito Cida Bento, né? O que ela vai dizer? O que é o pacto narcísico da branquitude? Minha atenção focava a ausência de um discurso explícito sobre os brancos na história do país. E, ao mesmo tempo,
o silêncio, a invisibilidade sobre a herança escravocrata concreta ou simbólica que definia ambientes de trabalho desiguais. A pesquisa acompanhava trabalhadores de diferentes níveis hierárquicos no interior de organizações públicas ou privadas, para compreender a maneira como se processam cotidianamente as relações raciais e de gênero. Então, o pacto narcísico frequentemente se traduz no silêncio, no silenciamento. No trabalho que nós, no Margens Clínicas, fizemos com as instituições sobre relações raciais, a gente perguntava como se fala disso? Como se fala de relações raciais na instituição que você participa? E, frequentemente, a resposta é unânime. Não se fala. Ou se fala para rapidamente, não, silenciar a questão. Tratamos todos iguais. Nas instituições de saúde, psicanálise, enfim. O silêncio é a marca. O silenciamento. Só que aí a Tatiana Nascimento, né, ela nos ensina algo muito caro e que nós da psicanálise sabemos também. O silêncio fala. O silêncio fala. Ainda que pessoas brancas, por vezes, recuem de conflitos raciais, se anulem, se neutralizem, a raça fala mais alto. No silêncio. Tentando, de alguma maneira, se abster como isso não me toca, isso não me diz respeito. O silêncio fala. E é muito interessante isso, vou trazer um exemplo da minha prática. Certa vez, fazia uma oficina no CAPS, da Zona Sul de São Paulo, que era uma oficina de vivência, né? Que não dá para, de alguma maneira, falar dessa discussão sem tocar em vivências. Isso sempre acontece. E faz parte do processo. E aí a gente fazia uma oficina que era de privilégios e opressões, em que perguntávamos coisas para as pessoas a respeito da vida delas e elas iam andando para trás e para frente, né? Sei lá, por exemplo, tem medo de andar, pergunta sobre gênero, raça, tinha apelido na escola, tem medo de andar sozinha na rua à noite, sem se insegura, já sofreu, alguém já tocou seu corpo sem você, enfim. E aí as pessoas iam se movimentando, né? E o resultado era sempre o mesmo, né? Os homens brancos na frente, seguidos das mulheres brancas, seguidos dos homens negros e as mulheres negras lá atrás. Eram perguntas que diziam disso, né? Privilégios e opressões. E aí, numa dessas oficinas, tinha uma moça branca que não se mexia. E ficou mais evidente. Acho que eu trago esse exemplo porque eu acho que é dessa exata dimensão de que ali tentou se anular, não se dizer, silenciar, e ficou mais evidente ainda a posição dela. Acho que, por vezes, né, essa discussão ela vai tocando em algo que produz um mal-estar. E por que produz um mal-estar? Porque se fala de conflitos. Falar de racismo é necessariamente falar de conflitos. E aí o diálogo com a psicanálise descolonizada, uma psicanálise mais atenta, deslocada da fantasia colonial, é muito interessante. Que os conflitos nos interessam profundamente.
E por se tratar muitas vezes de uma zona conflituosa, que produz por vezes angústia, as pessoas brancas começam a se sentir culpadas. E aí a Grada Quilomba, ela discute muito sobre esse processo de culpa, reconhecimento, reparação, trazendo essa dimensão de que é uma discussão sobre responsabilidade, não uma discussão sobre culpa. A culpa, como sabemos, né, ela desimplica o sujeito. Desimplica a responsabilidade. Então, esse diálogo, e aí já encaminho para a gente conversar, entre relações raciais, o campo das relações raciais e o campo da psicanálise, é importantíssimo. Importantíssimo. Mas compreendendo, né, de que são necessárias, nesse processo, ações. Aqui a gente está fazendo um processo ainda de despertar ainda para algumas questões, trazer à tona, né? Mas algo que eu tenho tensionado nas instituições psicanalíticas é quais autoras e autores trabalharemos na formação de psicanálise. Continuaremos sem trabalhar autores e autores negros na formação? E aqui finalizo e agradeço a atenção de vocês. Bom, obrigada, Kwame. Muito bom te ouvir. Acho que uma fala forte que nos atinge, né? Isso que era o que a gente queria mesmo. A gente pensar no nosso lugar na sociedade também. Acho que nossa ética, né? Na clínica que a gente exerce. Obrigada mesmo. Bom, vamos abrir para perguntas, pessoas batendo palmas. Quem quer começar? Os impactados ainda. Enquanto vão elaborando, eu tenho uma série de livros aqui que eu esqueci de indicar e que normalmente são livros que são poucos conhecidos, né? Esse aqui chama Psicanálise e Hibridez, do Tamiayu, em que ele vai trabalhar a ideia tensionante, uma ideia importante de que o principal motor vital da psicanálise é a sua capacidade de hibridização com elementos estrangeiros, elementos anônimos. É um livro interessantíssimo que vai fazer diálogos com estudos queer, estudos feministas, estudos do campo das relações raciais, Lacan, Freud. Um livro bem interessante. Outras pessoas vão fazendo perguntas. Esse livro eu não li, chegou hoje, né? Do Inácio. Racismo e Psicanálise. Chegou, foi essa semana, a saída da grande noite. É um livro que eu ainda não li, mas eu li esse anterior dele, que é Racismo por uma Psicanálise Implicada. Muito interessante. Foi escrito durante a pandemia, né?
muito interessante, são artigos, é uma coletânea de artigos, não dá para resumir muito só. Ele vai trabalhar a pulsão de morte, a ideia de mal-estar na cultura. Usei muito nas minhas aulas de formação de Freud, nas últimas aulas. Esse é um livro do ano passado, esgotado, depois republicado. Acho que ele está disponível também, da editora Bitec. Esse eu componho, a Psicanálise na Encruzilhada. Também aí é uma coletânea de várias pessoas muito interessantes, né? Foi organizado pelo Emiliano e pela Gisele. São 10 artigos muito bacanas. Tem Zildinha, tem... Enfim. Como chama esse? Psicanálise na Encruzilhada. E, bom, e os clássicos, né? Alguns já falei, né? Acordo Inconsciente. Para quem é mais interessado em Lacan, esse é um livro bastante didático, sem perder a complexidade dos conceitos, né? Que para um livro lacaniano já é um atributo importante, né? Significações do corpo negro, da Isildinha, que foi a tese de doutorado dela. E esse livro, pouco falado ainda, né? O Racismo Negro do Brasil. Muito interessante também é uma coletânea de artigos de... Quantos aqui? São 15 artigos, organizado pela Maria Lúcia da Silva, pela Noemi, pela Cristiane. Não só são muitas abordagens dentro da psicanálise aqui. Não só da psicanálise, né? Acho que tem, eu acabei de lembrar, né? Tem pessoas aqui também do psicodrama, da psicologia social, da literatura, enfim, mas bastante nomes dentro da psicanálise. E um livro que, interessados, quem já leu Fanon, vai gostar muito desse livro. Esse já é um livro para avançados em Fanon. Franz Fanon e as Encruzilhadas, do Davidson Mendes Faustino. Esse já é um livro para quem já conhece Fanon, ao meu ver. Né? Acho que já não é uma leitura de primeira viagem. Quer dizer, pode ser também, porque ele começa dizendo e por onde a pergunta mais recorrente, né, de por onde começar a ler Fanon. Né? E por fim, né, a nossa pesquisa, né? Por um fio, uma escuta das diásporas pulsionais, que foi um pouco trabalhada aqui, que eu vou adensar a ideia de fantasia colonial, mal-estar colonial, gozo escravocrata, entre outros, diagnóstico ético, entre outros conceitos que deu para tocar aqui, não deu, mas não deu para colonialidade, uma pesquisa sobre continuidade a Fanon, né? Desejo de colonialidade. Eu sempre faço questão de apresentar essa literatura, né, que circula, infelizmente, muito pouco. E aí as pessoas acabam não conhecendo. Né? São livros bem interessantes. Mas, bom, Kwame, queria te ouvir um pouco sobre... Eu nem sei se eu vou conseguir formular direito, mas aí a gente vai se ajudando aqui, tá? A gente, como você percebeu, tem muitas pessoas aqui no grupo brancas, né? E o que a gente vai percebendo, eu, os colegas que estamos mais envolvidos em conversas sobre o racismo, a gente vai percebendo que
dentre os brancos que demonstram algum interesse em se aproximar dessa discussão, né, em algumas situações acabam caindo numa espécie de limbo, assim, tá, mas o que que eu faço? Não sei por onde que eu vou, né? E eu não sou racista, e já fica todo ali defendido, né? Com medo de ser atacado como racista. E para a gente conversar com a branquitude, ou com os brancos, melhor dizendo, que querem lidar com sua branquitude, eu fico pensando aqui no caráter de positividade relacionado à branquitude, no sentido de que, conforme a gente vai ouvindo a experiência a partir de perspectivas não brancas, minha sensação é que a gente vai descortinando para os brancos um mundo pautado no negativo, o que não se é, o lugar que não se alcança, para onde não se pode caminhar. E pouco a gente fala, penso eu, da positividade da experiência da brancura, porque ela é toda constituída no que ela é, né? Na autoafirmação, o tal do sujeito universal e tudo mais. Pensando na questão dos processos de subjetivação, que caminhos que você enxerga para a gente ir transformando, criando brechas nesse todo homogêneo que é a brancura, né? Nesse mar de positividades que se reafirmam. Eu até viajo um pouco que uma parte da dificuldade das pessoas brancas de conseguirem mergulhar, se aproximar mais desse debate, é porque talvez elas se sintam convocadas exatamente a abrir mão dessa positividade onipresente, né? Então, como é que a gente vai cutucando isso e abrindo brechas nisso? Muito boa sua questão, Cris. Muito interessante. Vou começar com um relato desses processos de ações afirmativas dentro das instituições de psicanálise, né? Uma das instituições que a gente acompanhou foi evidenciando algo desse processo que foi dando uma direção para ele, né? Ela ofereceu vagas de ações afirmativas, vagas de reparação, mas eram vagas que já estavam pagas por outros alunos. Ou seja, não perdeu nada. E esse processo necessariamente se trata de perdas, de deixar cair algumas coisas, de abandonar alguns lugares, de deslocamentos. Acho que essa posição de reavaliação se torna complexa nesse ponto. Há perdas de crenças meritocráticas, de lugares narcísicos. E isso é um processo angustiante. Mas angústia, subjetivamente, é trabalho psíquico, né? A Denise Ferreira da Silva, ela vai trazendo uma provocação de que na constituição filosófica, da filosofia tradicional, existe uma base que se dá para essa ideia do sujeito universal que se entrelaça com essa ideia da brancura, entendida como sujeito zero, do qual os outros se derivam. E é preciso se deslocar dessa ideia de sujeito zero. Esse sujeito central, qual outras raças derivam disso.
Então, por vezes, em processos de ações afirmativas, existe um convite às pessoas negras, indígenas, de que convite não dito, lógico, né? Mas nas supervisões a gente escuta, de que torne-se um de nós. Não inventa-te a ti mesmo. Não, o convite é para ser igual a gente. É gente igual a gente, o índio. O índio. Não é nem o índio, o índio. É igual a gente. Porque o modelo é esse. Não é a pessoa com a sua cultura, com a sua bagagem, com as referências que traz. Não é. Torna-te um de nós. E nesse sentido, se há dentro do tornar-se negro algo que a Neuza Santos Souza vai dizer de processos de invenção de lugares deslocados de demarcações coloniais, é preciso se compreender que a violência colonial é bilateral. Se o Fanon vai dizendo assim, quem inventou o negro foi o branco. Nenhum mistério, né, sobre isso. Né? Quem inventou o negro. Quem diz o que é o negro, o que é o indígena, foi o branco. Mas, ao mesmo tempo, e aí o Davidson faz essa virada, né? O branco se inventou nessa projeção de tudo que não presta. A cor do pecado, o negro de pau grande, a mulher negra fogosa, enfim, todos esses estereótipos que permeiam nossa cultura, todos esses lugares colocados para nós, foi também colocando um outro nesse lugar, também dizendo de si esse lugar. Então, há uma necessária invenção desse processo que as pessoas brancas precisam fazer. A Tati Nascimento, ela fala muito sobre isso nas formações dela, que ela começa dizendo, gente, eu tenho 20 anos estudando isso, pensando isso, mas não tem fórmula. Chega no final de 2 horas de palestra. Você pergunta, o que eu faço? A gente tem algo experimental. E para experimentar, necessariamente vai ter que tocar algo que... não vou lembrar o nome da autora, que trabalha essa defesa psíquica da fragilidade branca. Vai errar. Vai errar, vai ficar exposto, vai ficar vulnerável, vai sair do lugar de sujeito zero, origem, neutro, imparcial, e vai se colocar mesmo como multiplicidade dentro disso. Vai ter que deixar cair essa máscara também. Vai ter que se deslocar da fantasia colonial. E inventar. E aí esse é um processo também coletivo, né? De outro pacto civilizatório. Que esse não está cabendo todo mundo, não. Bom, acho que ajudou, né? Um pouco, né? Alberto? Sim. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que realmente você me causou muito impacto, mas eu queria propor para você uma reflexão que teve ocorrido e que eu acho que esse é um momento interessante para a gente trocar uma ideia. De fato, é o que você diz, esse processo para o branco significa a perca. Mas a perca não é só uma imagem, a perca é de um instrumento que é o chicote. Nós entramos, e agora eu vou me posicionar como se eu fosse o descendente do indígena primitivo, originário da nossa terra, nós entramos para a história ocidental sob chicote. E contemporâneo dessa entrada foi também a escravidão.
Então, nós temos aí uma história de 500 anos usando chicote. 500 anos que a gente conseguiu, com o chicote, imprimir o sofrimento e os gritos de dor. E, com isso, a gente também aprendeu que, se fugisse desse padrão, a gente ia sofrer do mesmo chicote e da mesma dor. E aí nós somos, vamos dizer assim, pessoas da cor branca medrosas, que não cede lugar para ninguém, porque esse também é um lugar de proteção, e ele só se existirá se quem sofre a dor do chicote lutar por ele. Porque você não viu nessa história de 500 anos que tenha sido dado espaço para a população negra e indígena de mão aberta. Não aconteceu em nenhum momento. Então, esse processo, que é do negro para lutar por seu espaço e do branco para ceder espaço, tem que ser uma luta conjunta, porque, se de fato não existe isso, nós sempre viremos um conflito e vence aquele que tiver o chicote. Então, eu tenho pensado nisso a partir mesmo da questão que me parece tem uma certa similaridade, que são os refugiados da África do Norte que vão para a Europa. Onde é que está, vamos dizer assim, a reflexão europeia a respeito do que eles mesmos criaram? Então, eu acho que se coloca uma situação similar, quer dizer, eu acho que a política de reparação é absolutamente justa, não tenho o que discutir, mas é mais do que isso de reparação. É um processo em que brancos e negros precisam pensar numa mudança que não reproduza o que já se fez. Então, é isso que eu tenho pensado a respeito do que se trava e do que se discute no nosso país e em outros também. E nesse sentido, eu vi muita coisa rica no que você falou, sem dúvida, sem dúvida. É mais um comentário e a exposição de uma ideia que me ocorre, que é essa: o que se perde não é só uma imagem, mas é um instrumento de dominação. Então, eu acho assim que não é bem a estranheza que a gente possa se situar quando ouve você como branco, mas é a mudança de posições que se tem que adotar para se participar desse processo. E que a gente é chamado, sem dúvida nenhuma, né? Cada vez mais. É isso. Eu queria muito também agradecer a sua exposição. Obrigado, Alberto. Acho que eu trouxe aquela primeira imagem do desembargador, e focando mesmo no desembargador, por um motivo, acho que muito próximo do que você disse, né? Não era só uma questão econômica, havia um gozo nisso, nessa situação. Esse ponto é um ponto dificílimo de se olhar, de que uma pessoa que ganha quase 500 mil necessariamente precisa ter uma mentalidade de que é natural escravizar alguém. Acho que esse caso ele é muito exemplar do que se fala quando dessa perda do chicote. Acho que é exatamente de um lugar que não consegue conceber as pessoas negras e indígenas sem ser uma subalternidade absoluta, numa situação de reprodução de uma cena colonial calcado, lógico, numa estrutura que permite isso acontecer. E, ao mesmo tempo, né, Silvio Almeida, ele, numa das palestras, ele vai dizendo algo assim, né? O branco no Brasil, ele sofre porque ele só é branco no Brasil. Isso é muito interessante de entender a partir de um filme, Bacurau. Tem uma cena no Bacurau que ela é uma cena bastante necessária de entender a complexidade dela nesse cenário do Brasil enquanto um lugar de capitalismo periférico.
em que é a cena em que as pessoas são do sul, né? Eles vão dizer assim, nós somos do sul, somos brancos igual a você. E aí os americanos, não, branco, dá risada, né? Fala, branco igual. Não, vocês são no máximo latinos, baratas. E matam eles como baratas igual. De que esse chicote ele visa exatamente algo de uma reprodução colonial que foi o seguinte, né? Em Condenados da Terra, Fanon vai dizendo, muito bem, a colônia saiu, mas ela deixou seus representantes que vão reproduzir essa história, apesar de estarem subalternizados à colônia também. Então, também estão sendo ali. E essa perspectiva não se vê, né? Porque visa-se estar naquele lugar. Então, é um deslocamento mesmo necessário de perceber-se dentro de lugares construídos pela colonialidade. Um outro filme muito interessante sobre isso é Judas e o Messias Negro, em que o... Ai, esqueci o nome dele. Fred, não é o Fred. Em que o Daniel, eu só lembro do nome do ator, Daniel Deluia, ele vai fazer, ele é do Panteras Negras, o que ele vai fazer no palestras, falas, em meios que era dominado pela Ku Klux Klan. E o que ele faz, o apelo dele? Pela classe. Ele desvela aquilo que o Du Bois vai mostrando do duplo narcisismo, que é o seguinte, esse salário simbólico de vocês, que vocês acreditam ter, é fake. Esse salário simbólico que acredita-se ter pela raça continua chicoteando vocês. Ele se torna uma pessoa perigosíssima. Perigosíssima. Porque ele vai mexendo numa ponta da interseccionalidade muito cara. Explico. O Du Bois vai dizendo o seguinte: nesse processo de branquitude, ele faz uma análise que os trabalhadores brancos não se aliavam aos trabalhadores negros na luta das greves, porque acreditavam que tinham um salário simbólico pela raça. Pela raça. E esse salário simbólico é esse chicote. Fala, não, mas eu sou aqui miserável, mas eu não sou negro. Não sofro racismo, por assim dizer. Não estou nesse lugar. E é esse chicote que se fala. O Judas e Messias Negros é muito hábil em mostrar disso. Quando você fala, poxa, ele está ali no meio dos territórios que odeiam ele, fazendo. Olha, a gente está na mesma classe dos trabalhadores. Ele vai falando enfim, aí ele se torna um terrorista. Mas exatamente, acho que muito bom esse ponto, né? Bom, Miranda. Olá, Kwame. Muito bom ouvi-lo novamente. Né? A gente está sempre acrescentando, né, coisas aí nessa nossa trajetória, né, de estudar, de pensar, de produzir, né, principalmente psicanálise e racismo. Né? E a fala do Alberto me levou para pensar outras coisas da minha pergunta, a pergunta que eu tinha pensado aqui, mas vou mantê-la. Você começa falando da invisibilidade, né, dos corpos invisíveis, aí das produções invisíveis, né? E é uma coisa que a gente, enquanto negras e negros, denunciamos sempre, né? Acho que a primeira invisibilidade que me veio aqui foi até pelo lugar que estamos nesse momento,
a invisibilidade dada, por exemplo, a Virginia Bicudo, Leone Bicudo, né? Dentro da própria Sociedade de Psicanálise de São Paulo, que levou aí anos, né? Para ser reconhecida como tal, né? Mas a questão que me vem depois, assim, qual o que fica invisível para o branco, né? Que precisaria ser visibilizado nas relações sociais, né? O que o branco qual é a palavra? Invisibiliza para si mesmo, né? Que precisaria ser desvelado nas relações sociais. Acho que é essa a questão. Muito boa sua pergunta, Miranda. Eu vou... a Denise Ferreira da Silva, ela tem um trabalho muito grande sobre compreender como na filosofia Kant, Hegel, Descartes, a filosofia tradicional, ela vai dando base para lugares coloniais. Por que eu estou dizendo isso? Ela vai tensionando a ideia de sujeito, como é que ela foi construída filosoficamente, e para chegar no lugar, eu não vou conseguir. Uma filósofa muito hábil, não vou conseguir explicar com a mesma habilidade dela, que ela vai tensionando o lugar de que o que fica invisível ao branco é que ele também é determinado pela raça. Isso é invisível. Para o branco, determinados pela raça, somos nós, negros e indígenas. Isso, você consegue ver isso em vários jeitos. Vai fazer discussão de racismo, fala do negro e do indígena. Vai falar de relações raciais, fala do negro e do indígena. E aí, isso que a Cris falou, quando se fala pela negatividade. Fala, não, mas tem aí algo importante aí de que diz da sua constituição. Um outro exemplo, a ideia de meritocracia é uma ideia essencialmente calcada nisso. Não foi determinado pela raça. Não tem nada a ver com a minha raça. Tem a ver com o meu mérito, com o meu esforço individual. De que entender-se, e aí o choque epistemológico, quase, de que entender-se dentro do campo das relações sociais é se entender também que, nossa, os lugares que eu ocupo têm a ver com eu ser racializado também. Isso é um giro de 360 graus. É uma revolução. Isso, e aí, todas as defesas, né? Aquilo que, eu não estou lembrando, Angeli, que ela vai dizendo sobre a fragilidade branca, as defesas, né? Psíquicas em relação a esse processo, que tem a ver com não perder esse chicote, não perder esse salário simbólico. Posso E aí, comentar uma coisa? pode. Eu acabei de ler um livro que se chama A Revolução Cultural do Nazismo, onde ele começa por analisar o surgimento dessas teorias, para sustentar, evidentemente, uma maneira de se apropriar das coisas materiais, mas pela recuperação alemã do conceito de comunidade e raça. Agora, a grande questão não é discutir isso, porque, evidentemente, nós estamos falando de fábulas. Nós temos um tronco comum, e a diferença da nossa pele se dá por conta do sol, da exposição dos seres ao sol. As nossas diferenças se dão a partir daí, porque todos nós saímos do mesmo local. Então, quando se propõe a questão de como é que se aborda essa questão, para mim, eu penso que passa por um conjunto que é formado por ignorância
e por, vamos dizer assim, a intenção de criar dificuldades para se perceber que isto não são mais do que construções para justificar, estou se falando no chicote, a propriedade do chicote. Fora disto, onde é que você ouve? Isso que você falou, eu acho absolutamente certo. Quer dizer, o branco não se vê como raça, mas é isso, porque ele faz uma construção para se justificar como o ser superior. Então, enquanto esta percepção existir, nós vamos ter esse conflito e a reprodução dessa relação em que eu quero ter o chicote para dominar uma outra raça, que se não for o negro, vai ser o índio. Se não for o índio, vão ser as mulheres. Então, esse cruzamento, eu acho que passa por ignorância, má intenção e consciente processo de criação de justificativas para justificar a dominação de um sobre o outro. Eu acho que é por aí, não sei, eu estou falando sem refletir muito, mas expressando o que me vem nesse momento. Eu colocaria alguns acréscimos. Uma ignorância investida, e aí a gente pode pensar de onde vem esse investimento. E uma fábula que se materializa. Porque tem um elemento dessa discussão, e aí eu acho que talvez eu não tenha falado muito, né? Ela tem a ver com lucro, com dinheiro, com materialidade. Existe racismo dá lucro por várias dimensões assim que eu posso te explicar, mas racismo, colonialismo, o modo de produção colonial, ele é um modo capitalista de produção. Por isso que essa discussão ela necessariamente é interseccional para se compreender. E aí, como é que isso aparece na clínica? Aí talvez isso ajude a compreender a dimensão do que fica invisível. E por que é invisibilizado? Não é uma coisa que não traz retorno financeiro material, né? Eu recebo muitas mulheres que chegam, mulheres negras que chegam dizendo que estão sobrecarregadas, estão exaustas, estão com um cansaço que não retorna e que vão tensionando um lugar que é o mito da fortaleza, que é o mito do racismo, né? O mito da mulher negra fortaleza, que tem que aguentar tudo. E esse aguentar tudo de uma tripla jornada, quádrupla jornada de cuidado, de trabalhar fora, enfim. Congela essa cena. Tem dados que saíram do IBGE de que a maior parte das casas no Brasil são chefiadas por mulheres negras. Ao mesmo tempo que elas são as que ganham menos. Como fecha essa conta se não sem uma superexploração desses corpos e um processo de dominação que justifica isso, de que é natural. Eu trago essa ideia do racismo genderizado para dizer que, olha, há um ganho material de sustentação de uma sociedade, da base da pirâmide, que mantém isso. E aí que Fanon é bastante categórico em relação a isso. Ele fala, gente, descolonização não se resume a processos simbólicos. Há um processo necessário de luta de classes que tem que ser olhado nisso. Essa desigualdade é o que não existiria como esse sistema econômico comportar, na sua radicalidade, o antirracismo. O capitalismo é racista por excelência. Não seria possível esse acúmulo de capital sem o colonialismo. Então,
o processo de invenção, acho que eu esqueci de falar disso, né? Resumidamente, inventou-se raça para poder escravizar. Desumanizou-se o indígena e o negro para poder lucrar em cima, poder sustentar toda essa civilização. Só que há algo que foi invisibilizado, e aí a pergunta da Miriam, que retorna quanto violência. Uma história que não foi contada muito bem, e aí o trabalho da Grada Quilomba sobre Antígona, muito interessante, é só procurar na internet, né? Heroines, Birds and Monsters. Ela vai dizer logo no início, assim, há uma história que não foi contada devidamente, com todos os atores, que retorna em forma de violência cíclica. E isso tem se atualizado no Brasil por meio da discussão do fascismo, né? O Davidson tem um artigo, né, que ele vai dizendo, não é só fascismo, é colonialismo também que nos assola. De que há particularidades históricas, sociais da nossa extrema-direita têm bases coloniais. Mas isso o Aimé Césaire já dizia, já antes, que ele vai dizendo toda a base da indústria da morte, da serialização, da desumanização, já estava no colonialismo. O fascismo e o nazismo são desdobramentos disso. A forma como as pessoas negras indígenas eram tratadas foi simplesmente transportar o lucro que se tinha em cima disso foi transportada para as pessoas, para os judeus, para o povo judeu. Então essa fábula, essa fantasia, essa fabulação, ela tem uma materialidade que a sustenta, uma concretude que envolve, como diz o Fanon, a descolonização, chacoalhar as bases desse edifício, a necessária reestruturação do mundo como ele é. E aí o desafio, né, dessa discussão. Mas, bom, não sei, a Mariana tinha uma questão antes da gente... Não sei como é que está, mais uns 5 minutinhos. Mas acho que pelo adiantado da hora, talvez já tenha sido contemplado, a gente deixa para outro momento. Tem um comentário da Marisa Correia aqui para você e para o Alberto. É isso, Alberto, acho que você tocou num ponto importante. Quando o Kwame coloca a discrepância entre a proporção de pessoas brancas e a sua proporção de poder, chama mais atenção, ainda que mesmo a Europa já há muito tempo não é mais tão branca assim. Mas assim mesmo continua mantendo a maioria do poder no mundo, embora no momento se sinta extremamente ameaçada por isso. Só comentar uma coisa aqui. O André falou que não conseguiu comprar o livro. Eu vou deixar aqui meu e-mail. Me manda seu endereço. A gente se comunica que eu vou... Quem tiver interessado no livro, eu vou mandar. Não saber desse problema. Eu faço as postagens segunda-feira. Ixi, peraí, foi errado. Pronto, vou deixar Quem aqui. quiser comprar seu livro, só te mandar um e-mail? Ou pelo Instagram também, me mandar um inbox. Aí você me pede que eu envio. Eu faço segunda-feira as postagens, chega na mesma semana. Bom, ótimo. Eu te mando o Pix também, você me fala o seu endereço. Do livro autografado. Ah, que bom, ótimo. Bom, eu queria Temos agradecer. tempo? Não tem mais tempo, né? Para uma pergunta. Acabou, Lara? 4:45, a gente pode encerrar. Tá Você bom. tem uma perguntinha rápida para falar?
Eu vou convidar o Kwame, então, para a gente continuar essa conversa num outro momento, né? Que é isso que você coloca sobre as mulheres negras, né? E acho que tem algo aí que pode estar, que vamos introjetando também, algo que eu venho num processo de tentar romper isso com minhas analisandas, que é a imagem da mulher guerreira, né? A mulher negra guerreira, enquanto durante bom tempo a gente foi positivizando esse lugar, né, da mulher negra guerreira, sem nos dando conta do quanto isso nos adoecia, né? Então, uma hora a gente continua essa conversa, se você tiver essa disponibilidade. É um convite. Com certeza, Miriam, porque é um processo de desumanização. Essencialmente, essa mistificação é um processo de desumanização. Enfim, Ó, Kwame, continua. fica o convite aí da Marisa, da Miranda, meu, da MF, dia 11, Miranda vai estar aí, a gente pode continuar a conversa se tiver um tempinho para aparecer, tá? Beleza. Eu vou olhar aqui, preciso olhar aqui a agenda, mas eu quero muito. Se não Sim, for aqui, se não for aqui, é em outras margens. Com certeza, sempre margiando. Legal. Eu é também isso. quero agradecer muito. Muito obrigado. Obrigada, Obrigada. Kwame, pela sua fala, a participação de todos. E aí fica esse convite, dia 11 de novembro, sábado, das 10 ao meio-dia, vai ser nosso terceiro seminário aqui, nossas colegas estão aqui, a Miranda e a Marisa. Kwame convidadíssimo para estar com a gente também. E, bom, acho que é isso. Eu queria só perguntar, eu vou ter um seminário no próximo dia 11, como é que eu posso recuperar? Vai ser gravado? Vai ser gravado e depois a gente pode te mandar o link para você Ah, então assistir, tá bom. tá Legal. bom? Ah, muito obrigado. Viu? Gente, bom dia, bom final de semana para vocês todos. Bom Bom dia. dia, Bom obrigada, dia. obrigada, Obrigada, Kwame, Kwame. Gente, obrigada a obrigado, vocês. Marisa, Obrigada, Cris, Kwame. Clara. Nada. Tchau, tchau, Obrigada, gente. Tchau. Bom Obrigada. final obrigada, de tchau. semana. Para você Igualmente. também. Obrigada, Tchau. igualmente, para você também. Obrigada, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente. Tchau, tchau. Cris, tá sem micro, tá sem áudio. Pronto. Foi ótimo. Sensacional, sensacional. O D, tem duas pessoas que mandaram um e-mail depois dizendo que não conseguiram acessar o link. Ai, que Aí não sei, estranho. porque o povo entrou, né? O Sei povo lá. entrou e eu não. E na configuração para o evento, eu selecionei para não ficar em sala de espera. Então, eu não admito ninguém, as pessoas vão entrando, entendeu? Tá. Tem sala de espera. Eu vou mandar o link para elas,